Boa noite. Muito boa noite a todos vocês. Estamos ao vivo em mais uma live. Aprendendo com as mulheres da Bíblia. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma noite. Boa noite, minha irmã. Boa noite, minha mãe. Boa noite a todos vocês. Estamos ao vivo em mais uma live, aprendendo com as mulheres da Bíblia. Chama as amigas e vem com a gente. Essa é a nossa quinta live da série Encontros que Marcaram a História, que vem acontecendo toda segunda-feira, às 22 horas, até o dia 15 de abril. Chama toda a sua família e vem com a gente em mais uma live para aprendermos com as mulheres da Bíblia. Eu sou a Rita Magalhães, sou apaixonada pela Palavra de Deus e pela igreja local, pois ambas transformaram a minha vida e resgataram a minha família. O tema central do canal Rita Magalhães, o tema central das nossas histórias são mulheres da Bíblia, mulheres como eu e como você. Boa noite, Lídia. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Se você está no YouTube, compartilhe essa live para que mais pessoas sejam abençoadas. Se você está no Instagram, também compartilhe essa live para que várias pessoas sejam abençoadas. Boa noite. Então, o tema central do canal Rita Magalhães são mulheres bíblicas, mulheres da Bíblia. Mulheres como eu e você, cheias de sonhos, de expectativas, que passaram por frustrações, decepções, que tiveram que encarar o medo de frente. Muitas foram vitoriosas, outras fracassaram, mas todas, sem exceção, vêm trazendo muitos ensinamentos para as nossas vidas. No final dessa série de lives, Encontros que Marcaram a História, eu estarei fazendo um sorteio de um presente muito especial. Te entregarei o livro Aprendi com as Mulheres da Bíblia. Caso você seja a pessoa contemplada, eu te entregarei o livro. O livro está muito bonito. Eu vou pedir aos meus colaboradores para trazer o livro aqui, para eu estar apresentando para vocês. Será que você vai ser a próxima ganhadora, Lídia? Deixa eu pegar um exemplar aqui para estar mostrando para vocês. Só um momento. Aqui está o livro Aprendi com as Mulheres da Bíblia. Quem já começou a ler está dizendo que o livro está muito interessante, que está aprendendo muito com o livro. É um livro que está muito bonito, vale a pena você comprar, você ler, vale a pena você presentear. Esse aqui é o livro Aprendi com as Mulheres da Bíblia. É uma série de 21 lives, 21 capítulos, histórias impactantes que com certeza irão abençoar a sua vida. Além das histórias de mulheres da Bíblia, nós estamos trazendo no livro também outras histórias muito interessantes. O livro está muito bonito. Está muito bonito. Aqui você vai encontrar, além das histórias das mulheres da Bíblia, você vai encontrar outros temas.
um tema que eu gosto muito é esse aqui: não seja perfeita, seja você mesma. É um tema muito interessante, eu tenho certeza que vai ser abençoador para a sua vida e vai desmistificar muitos fatos, muitas histórias. Então aqui está o livro. Isso aí, chama as amigas e vem com a gente, garanta já o seu exemplar, é só entrar em contato comigo. Aprendi com as Mulheres da Bíblia, está com conteúdo incrível e irá te abençoar. Eu estou muito feliz com os feedbacks que eu tenho recebido, das pessoas que já adquiriram e que estão se deliciando com a leitura. Em Aprendi com as Mulheres da Bíblia, você encontrará histórias inspiradoras de mulheres bíblicas. Então, se você quiser adquirir o livro, é só entrar em contato comigo. Encontros que marcaram a história. Essa série fala sobre mulheres que tiveram as suas vidas transformadas após se encontrarem com Jesus. João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a verdade que liberta. Se você teve um encontro com Jesus, você pode testificar dessa verdade. Nos encontrarmos com Jesus muda por completo a nossa história. Na semana passada, nós conversamos sobre a mulher encurvada, um incrível milagre que deu dignidade a uma mulher e transformou a sua vida por completo. Se você ainda não assistiu, vale a pena você ir no Instagram, na minha página, e assistir a live, ou no YouTube, canal Rita Magalhães. Você assiste e você compartilha para que muitas outras mulheres, para que muitas outras famílias, muitas outras pessoas sejam abençoadas. É um prazer estar aqui com você, irmã Glorinha. Muito boa noite para você. Agora nós vamos à nossa história de hoje. A viúva de Naim. É uma história que vai te encher de esperança. É uma história envolvente, onde Jesus demonstra de maneira intensa sua compaixão e o seu poder sobre a morte. Essa história nos enche de esperança, porque mostra que se ele ressuscitou o filho daquela viúva, ele tem poder para restaurar qualquer situação das nossas vidas. Ele é Jesus. Ele é o próprio Deus. Como eu amo essa história. Ela revela que o Senhor está atento a tudo o que nos diz respeito. Ela me enche de esperança e de fé. E o meu desejo é que essa história venha te encher de esperança, venha te encher de fé. Que ao você ouvir a história, ler a história da viúva de Naim, você também seja impactado. Você também possa confiar, acreditar que o Senhor Jesus tem poder para mudar qualquer situação na nossa vida, qualquer situação na minha vida, qualquer situação na sua vida. Jesus ressuscitou o único filho de uma mulher viúva. Jesus ressuscitou o único filho de uma mulher viúva. Essa passagem ela está registrada no Evangelho de Lucas 7, capítulo 7, do 11 ao 16. A vida de uma mulher viúva naquele tempo não era fácil. Por vezes, as Escrituras advertem sobre a importância do amparo às viúvas. As mulheres viúvas hoje, elas têm o privilégio de terem amparo do governo. As mulheres viúvas hoje, elas têm o privilégio de poderem receber pensões dos seus maridos, seus falecidos maridos. As mulheres viúvas hoje, elas têm família que cuidam
As mulheres viúvas hoje são muitas mulheres que trabalham, que têm dignidade. Mas as mulheres viúvas, naquela época, antes de Jesus e durante a época de Jesus, elas sofriam muito. Elas eram mulheres entristecidas, elas eram mulheres que muitas vezes eram rejeitadas, eram esquecidas pela sociedade. E por isso a Bíblia, as Escrituras, adverte muito sobre a importância do amparo às viúvas. Deuteronômio 24:17. Não neguem justiça ao estrangeiro e ao órfão, nem tomem como penhor o manto de uma viúva. Era o Senhor mostrando, através da palavra, o cuidado que se deveria ter com as mulheres viúvas, o cuidado que se deveria ter com o estrangeiro, o cuidado que se deveria ter com os órfãos. Tiago 1:27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Mesmo assim, não era raro que uma viúva tivesse suas aflições negligenciadas. Agora pense comigo. Estar numa situação de viuvez já não era fácil. Imagine perder seu único filho. Aquela mulher que chorara pela morte do seu marido, agora estava passando pela dor de perder o seu único filho. Eu conheço várias mulheres que passaram pela dor de perder um filho. Uma amiga que fui visitar, pouco tempo depois dela ter perdido o filho, ela disse que é a maior dor que ela já havia sentido. Ela falou: Rita, eu já passei por muitas situações, por muitas dores na minha vida, mas essa dor que eu estou passando agora, ela não se compara a nenhuma outra dor que eu já tenha sentido. E olha que ela já tinha passado por muitas dificuldades na sua vida. O mesmo Senhor que não estava alheio à dor da viúva de Naim, não está alheio à dor das mães que perdem seus filhos nos dias de hoje. O Espírito Santo pode aliviar a dor, qualquer que seja. Independente da dor que seja, o Espírito Santo, ele pode aliviar. Boa noite, Regina, seja muito bem-vinda. Sei que esse é um assunto muito delicado. É um assunto delicado para se tratar, mas eu posso te assegurar, de acordo com as Escrituras, que o Senhor, ele é especialista em causas difíceis. Se o seu problema for de enfermidade, Jesus pode te responder com a cura. Se o seu problema for de relacionamento com quem quer que seja, Jesus pode te responder com a restauração. Se o seu problema for escassez, Jesus te responde com a provisão. Senhor tem resposta para todas as nossas dificuldades. Se o seu problema é o pecado, ele tem o perdão como resposta. Jeremias 33, 6-8 diz o seguinte: todavia trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. O Senhor, tanto do Novo Testamento como no Antigo Testamento, ele tem resposta para todas as nossas dificuldades, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor diz, continua dizendo no versículo de Jeremias: eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. O problema daquela mulher era a morte.
O problema da viúva de Naim era a morte. Jesus respondeu com a vida. Jesus continua sendo a nossa solução. Jesus continua sendo a nossa solução. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Boa noite, Carla. É um prazer ter você aqui conosco. A viúva de Naim tinha ficado desamparada. Além de perder o seu marido, ela também perde seu único filho. Lucas 7, 11, 12. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Jesus não perdia tempo. Ao notar o início do texto, podemos perceber que Jesus tinha saído de uma cidade. Ele também tinha realizado um milagre em Cafarnaum, cidade onde ele estava antes de chegar a Naim. Naquela cidade de Cafarnaum, a história conta que Jesus cura o centurião. Quando Jesus seguiu para Naim, ele não estava sozinho. O grupo de seus discípulos o acompanhava e ele ainda era seguido por uma multidão. Ao ver o cortejo fúnebre, Jesus se compadece. Quando o Senhor viu aquelas pessoas levando aquele morto para ser sepultado, quando ele viu aquele cortejo, o Senhor Jesus se compadeceu. Jesus não está alheio ao sofrimento humano. Lucas 7,13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Quando o Senhor disse para ela, não chore, é como se ele tivesse dito: não chore, eu me compadeço de você e tenho a solução para o seu problema. O mesmo Jesus que esteve ali com a viúva de Naim é o mesmo Jesus que fala para mim e para você: não chore, eu me compadeço da sua situação. Seja ele qual for o problema. Se for um problema pequeno, o Senhor Jesus se importa. Se for um problema grande, o Senhor Jesus se importa, porque Ele nos ama, por isso Ele se importa com as coisas que nos atingem. Imagine Ele passando e vendo aquele cortejo. Jesus se compadeceu e disse para a mulher: não chore. Lucas 7,14. Depois aproximou-se e tocou o caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Jesus passou por ali e mudou o rumo daquela história. Era comum, ao se deparar com um cortejo fúnebre, as pessoas terem uma entre duas reações. Elas passavam por um cortejo e elas teriam uma ou outra reação. Ou elas parariam em respeito ao cortejo fúnebre, ou elas acompanhariam o cortejo e chorariam com a multidão. Jesus, ele não parou para deixar o cortejo passar, e ele também não acompanhou o cortejo chorando. Jesus optou por resolver aquela situação. Jesus é tremendo. Imagina a cena. Imagine a expectativa de toda aquela gente. Lucas 7, 14b e 15. Jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe.
Glória a Deus. Uau! Isso é tremendo. Imagine o espanto das pessoas e a alegria daquela mulher. Quanta gratidão! Que milagre surpreendente! Uma mãe indo enterrar o filho e o Senhor Jesus se encontra ali com ela e ela tem a sua história completamente transformada. Isso é motivo de muita alegria. É assim que Ele faz. É assim que Ele faz comigo. É assim que Ele faz com você. É assim que Ele faz com todos que têm um encontro com Ele. Ele transforma a nossa história por completo. Lucas 7,16. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. O encontro com Jesus muda toda a trajetória da nossa vida. Não apenas da nossa vida, não apenas a nossa história. Vejam o que diziam. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Não apenas aquela viúva de Naim foi beneficiada, todo o povo foi beneficiado. Nós fomos beneficiados, porque quando nós olhamos para essa história, nós podemos nos encher de esperança. Essa história continua impactando até os dias de hoje. Essa é uma história que de verdade mexe com a gente, mexe comigo e com certeza mexe com você. Quando nós temos um encontro com Jesus, todas as pessoas ao nosso redor, elas são beneficiadas. Começa com uma e impacta gerações. Eu tenho certeza que quando você se encontrou com Jesus, a sua história foi completamente transformada. Jesus, ele entra e ele muda toda a situação. Essa é a vontade do Senhor. Aquela mulher que estava abatida, que estava entristecida, quando Jesus se deparou com aquele cortejo, ele transformou aquela situação e ele ressuscitou o filho daquela mulher. Onde Jesus passar, tudo ele vai restaurar. Nós precisamos aprender a confiar e a esperar, ter a expectativa daquilo que o Senhor vai fazer, daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele já fez, porque já está tudo pronto. Nós precisamos sim glorificar ao Senhor, nós precisamos sim falar, profetizar, porque o Senhor já fez. Mulher, o Senhor quer te livrar definitivamente desse luto. O Senhor quer tirar você desse luto. Que situação está te deixando desesperada? O que está tirando o seu sono ou te entristecendo? O que está morto ou morrendo em sua vida que precise de intervenção? Aceite hoje o mesmo consolo do Espírito Santo. O que o Senhor fez com aquela mulher, Ele deseja fazer com você. Apenas aceite o consolo do Espírito Santo. Se você está enlutada há tanto tempo, aceite o consolo do Espírito Santo. Ele é o único que pode transformar a sua situação. Ele é o único que pode trazer vida ao que está morto na sua vida, na sua história. Ele pode ressuscitar os seus sonhos. Ele pode restaurar a sua saúde. Ele pode modificar a situação da sua casa. Ele pode. Nós precisamos acreditar. Quando o Senhor Jesus entra, Ele transforma a nossa vida. Então aceite hoje mesmo o consolo do Espírito Santo. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados,
e eu lhes darei descanso. Somente o Senhor pode te ajudar a mudar essa situação. Ele mudou uma situação que era impossível aos olhos naturais. Ele deu vida ao que estava morto. Gênesis 18:14. Existe alguma coisa impossível ao Senhor? Existe alguma coisa impossível ao Senhor? Ele mudou a história daquela mulher. Ele mudou a história da viúva de Naim. Ele é o mesmo Deus e Ele quer mudar a sua história. Ele está pronto para mudar a sua história. Basta você abrir o seu coração, deixar Ele entrar e Ele vai transformar. Em nome de Jesus, eu declaro qualquer situação que esteja morta na sua vida, qualquer situação que esteja difícil na sua vida, eu declaro em nome de Jesus um tempo novo para você e para a sua casa, em nome de Jesus. A história da viúva de Naim me encheu de esperança e eu espero que tenha te enchido também. A você que está aqui me ouvindo, muito obrigada pela atenção. Na live da próxima semana, conversaremos sobre a mulher Ciro-Fenícia, um encontro que deixou Jesus impressionado. A cada live, um milagre. Receba o milagre de Jesus. Receba Jesus na sua casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Um abraço carinhoso, que você tenha uma semana abençoada com Jesus. Até a próxima. Um beijo no coração.